Pais amados, mais uma vez vamos estar aqui reunidos, falar um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando um pouco, amados, sobre considerai o caminho do vosso considerai o vosso caminho. É recomendável que nós paremos às vezes para avaliar a nossa vida a fim de potencializar o que vai bem e rever o que precisa de correção. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o livro de Ageu. Ele é o antepenúltimo livro da Bíblia, tá? Tá lá antes de Zacarias. Vem Zacarias, Ageu, Zacarias e Malaquias, depois vem Mateus. Ageu, no capítulo 1, versículo 2 ao 12, nós vamos estar lendo nesse momento. Diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não chegou ainda o tempo que a casa do Senhor seja reedificada. Então veio a palavra do Senhor através do profeta Ageu. E para vós o tempo, para vós habitares em vossas casas ornamentadas, enquanto está a casa deserta. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: pensai bem sobre vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comei, mas não vos saciais, bebeis, porém não ficais satisfeitos. Vesti-vos, mas não vos esquentais. E o que trabalha por salário, o recebe no saco cheio de furos. E assim diz o Senhor dos Exércitos: meditai sobre vossos caminhos. Subam ao monte, tragam madeira e reedificai a casa. E porei nela a minha vontade, e serei glorificado, diz o Senhor. Procurais muito, mas tendes achado pouco. E este pouco tendo guardado em casa, eu o dissipei com um sopro. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Porque quanto a minha casa está deserta, a casa de vós corre para a sua própria casa. Perdão. Porquanto a minha casa está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso se deteve nos céus sobre vós o orvalho, e a terra deteve seus frutos. E chamarei a seca sobre esta terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo o que a terra produz, sobre os homens também, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. E ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, e o povo do Senhor, o seu Deus, e a palavra do profeta Ageu, assim como tinha enviado o seu Deus, e temeu o povo diante do Senhor. Pai, ser conosco nessa noite, que o Senhor venha, Deus, trazer à nossa memória tudo aquilo que precisa ser reparado, que nós possamos, ó Pai querido, sempre estar atentos a Deus. Aquilo que Tu tem para falar conosco, ó Deus, para que nós viemos mudar, e aquilo que está bom que nós possamos, correto, que nós possamos conservar, Deus. Deus, move as águas, ó Pai querido, para que toda aquela impureza que ainda existe, ó Pai, que está atrapalhando a nossa comunhão contigo, seja jogado por terra, Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nunca nos desampara, e o Senhor sempre está à disposição para mostrar e mover tudo aquilo que está, ó Pai querido, sendo, ó Pai, de empecilho, tornando um empecilho para que nós possamos ter ainda mais comunhão contigo. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amado, nosso sucesso, nosso sucesso como cristão, ele depende de priorizarmos o aspecto espiritual. A Bíblia, ela diz, Deus nos fala lá em Mateus 6,
no versículo 33, que buscar em primeiro lugar, também muito conhecido, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos refletir um pouco sobre um texto que Deus chama o povo de Israel para considerar o seu caminho. Depois de um longo tempo de exílio, milhares de judeus ali, vocês estudando o texto que nós acabamos de ler, vocês vão ver que eles haviam voltado a Jerusalém com o propósito de reconstruir o templo do Senhor. Eles começaram focados, mas depois eles foram deixando que seus projetos pessoais tomassem o lugar da obra de Deus. Por isso o Senhor os confrontou, ele levantou profetas e mostrou o que estava decorrendo desse esfriamento espiritual. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o que aconteceu com eles e como isso se aplica também na nossa vida. Primeiro ponto, lá no versículo 2a, eles haviam negligenciado a urgência de Deus. Deus fala lá, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo. Hoje não estamos construindo um templo de pedras, como eles estavam naquela, mas a casa espiritual de Deus, que é a igreja. Fazemos isso evangelizando, ganhando vida e formando discípulos. Acontece que muita gente vai sempre adiando o envolvimento, muitas vezes nós adiamos um envolvimento maior com o ministério, deixando para amanhã o que já deveria ter começado. Vamos nas vidas de oração, dar passos necessários para o batismo, aprender na escola dominical, participar de discipulado. Nós podemos citar várias coisas aqui. Vamos refletir um pouco. As coisas estão acontecendo em nossa vida espiritual com a urgência que Deus esperava, ou nós temos colocado para frente o que já deveríamos ter começado? Um outro ponto, está lá no versículo 2, parte B, eles haviam perdido a prioridade de Deus. Diz lá no 2, parte B, diz, tempo em que a casa do Senhor deveria ser edificada. Deus havia liberado do cativeiro babilônico para retornar a Jerusalém e construir a cidade e o templo. Este era o propósito principal. Da mesma forma, todo crente é chamado para um ministério, para edificar a igreja. É chamado para o seu ministério. Edificar a igreja, ele não é papel só dos pastores, hoje apenas de alguns irmãos lá do ministério, alguns não. Amados, é de tudo. Não é admissível ser um verdadeiro cristão e não produzir no reino. Ficar sentado ali, vendo todo mundo trabalhando e você parado. Ninguém pode estar na igreja apenas para receber. Uma boa pergunta a nos fazermos como estaria a igreja hoje? Eu já fiz essa pergunta, já deixei essa pergunta em algum outro sermão. Mas como estaria a igreja se todos os membros tivessem o mesmo nível de comprometimento que eu tenho? Se tivesse o mesmo nível... Essa é a pergunta que você tem que fazer. Olha como você está hoje e pergunta, como a igreja estaria se tivesse esse mesmo nível de comprometimento? Um outro ponto, o terceiro aqui, eles haviam deixado que o conforto e sonhos pessoais roubassem sua dedicação ao ministério. Estou lá do 4 ao 9b. Vocês podem ir lá, a casa é tempo de habitar, e vós em casas apaneladas, cheio de painéis. Apanelada quer dizer cheio de painéis, tá? Enquanto essa casa permanece, eu não vou aqui me alongar, mas está lá, vocês podem ler. Depois de terem começado bem, reconstruindo a casa de Deus, cada um foi distraindo com a sua própria vida. E é por isso que o Senhor os repreendeu. Quando permitimos que nossa paixão pelo Senhor esfrie e que conquistas materiais ou bem-estar, ou até mesmo a indisposição de servir nos afaste do serviço, em sua casa passamos
a bloquear também a bênção de Deus. Olha só, queridos, também passamos a bloquear a bênção de Deus sobre as nossas vidas, pois Ele investe em nós com um propósito e deseja ver os frutos desse investimento. Então, se Ele não... Nossa, tem alguém aí que plantaria numa terra que não daria frutos, você só jogasse a semente, ela não daria retorno nenhum? Deus está investindo em você, você tem que frutificar para que Ele possa colher e cada vez plantar e você seja mais e mais tratado, mano. Um outro ponto aqui é a inversão de prioridades e trouxe consequências. Nós podemos ver lá no versículo 6 e 9. O povo estava sofrendo decepções e prejuízos por causa das suas escolhas. Quando nós estamos agradando ao Senhor, não contamos com as suas bênçãos. No versículo 6, Deus lista pelo menos 3 consequências. No versículo 6, pelo menos 3 dessas consequências. Uma estava lá, estavam trabalhando muito e tendo pouca recompensa. Aí que fala lá, tendo semeado muito e recolhido pouco. Embora se esforçassem, não estavam contando com a bênção do Senhor para prosperar. Estavam dominados também pela insatisfação. Está escrito lá que comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Aquilo que conseguiam produzir não era o suficiente para satisfazê-los. Eles sofriam com perdas inexplicáveis, queridos. Está escrito lá também, o que recebe salário recebe para pô-lo num saqueio furado, que é numa bolsa furada, por causa do desinteresse pela obra de Deus. Aqueles que conseguiam ganhar alguma coisa não conseguiam reter e, portanto, eles não desfrutavam do seu ganho. Eles tinham frustrado as suas expectativas. Está escrito lá também, esperastes o muito e eis que via ser pouco. Por aí vai lá no versículo 9, no 9a, você pode ver isso. Quando nós estamos vivendo uma vida egoísta, centrada em nossos interesses, nós sonhamos, mas não conseguimos realizar nossos sonhos porque o Senhor nos resiste. O quinto ponto diz: a solução proposta por Deus foi que eles fizessem uma revisão e se reorientassem suas vidas. Nós podemos ver isso lá do versículo 7 ao 12. 2 vezes o Senhor diz: considerai o vosso caminho, versículo 5 e 7. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, estava chamando o povo a refletir e mudar sua postura, falando que era hora de mudar, a hora de mudança, voltando a priorizar a sua obra, dedicando esforço à construção do templo. Seria essa dedicação que iria trazer alegria ao coração de Deus, consequentemente, amado, sua bênção sobre eles. O que nós podemos tirar nessa noite é que devemos nós nos perguntarmos nesse momento se já fomos mais intensos na obra de Deus do que temos sido ultimamente. Estamos adiando passo em nosso crescimento ministerial, já que deveriam ter sido dados? A sua comunhão, o seu caminhar, ele poderia estar de outra maneira? Que nós possamos parar. Assim que acabar aqui, dobre seu joelho aí onde você estiver. Pergunte a Deus o que Deus deseja que você faça, o que Deus deseja que você mude, para que cada vez mais você venha a ter comunhão. Que Ele deseja ter conosco. Que eu e você possamos fazer isso nessa noite, para que mudanças venham a acontecer em nossas vidas. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês.